Como vai você? Eu sou Adilson Azevedo e este é o seu Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre uma história. A história de um casal que trabalhava na lavoura, um homem e uma mulher, muito humildes. E enquanto eles trabalhavam, eles costumavam praguejar. A mulher dizia que a culpa do trabalho dela tão pesado é porque Adão tinha comido do fruto. E o homem virava: não, mulher, você está enganada. A culpa de nós estarmos assim é porque Eva enganou Adão. Se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não estaríamos nessa miséria. E assim eles trabalhavam naquela lavoura, praguejando em alta voz, culpando Adão e Eva pelo seu infortúnio. Até que um dia o rei passou ali naquela fazenda a cavalo e viu aquele casal tendo aquele tipo de conversa, parou e disse assim: eu tenho uma novidade para vocês. A partir de hoje vocês vão morar no Palácio Real. Vocês vão comer da comida que eu como, do bom e do melhor, não vão precisar trabalhar. E aquele casal foi morar com o rei e viver aquela vida palaciana e achou maravilhoso. Comiam junto com o rei, conheceram os nobres da corte, eram respeitados. Um dia o rei chamou aquele casal e disse assim: olha, hoje eu não vou comer com vocês, eu vou precisar sair. Mas vocês podem comer à vontade, comam de tudo que houver na mesa, do bom e do melhor, mas tem uma panela lá no meio tapada, nessa panela vocês não podem mexer. Essa panela é minha, só eu como daquela comida, mas o restante da mesa vocês podem comer à vontade. E aquele casal achou a proposta muito boa. E o rei saiu, eles começaram a comer aquelas iguarias e falavam um com o outro: isso é que é vida, que maravilha. E a mulher virou para o homem e falou assim: meu marido, o que será que tem nessa panela? E o marido disse: não quero saber, mulher, tem tanta comida na mesa. Mas, meu bem, deve ter alguma coisa especial nessa panela. E ele disse assim: pode ser, mas o que será? Olha, pode ser uma comida real. Se nós comermos, talvez nós vamos nos tornar rei como ele é rei. Do contrário, por que ele ia proibir a gente de comer a comida que está nessa panela? Vamos abrir? Não, mulher, de maneira nenhuma. O marido disse. Ele disse assim: não, mas vamos abrir só um pedacinho. Ele disse: tá bom, nós vamos abrir, mas não vamos comer. Não, a gente abre e vê o que tem. Se for interessante, a gente come. E o marido foi e pegou a panela e a mulher ali perto, ele abriu um pouquinho, não viu nada. E ele abriu mais um pouquinho, não tinha nada. E ele abriu uma quantidade boa e de repente saiu um rato. Um rato saiu correndo no meio da mesa e a mulher deu um grito. E o rei entrou na sala e disse assim: o que aconteceu? Vocês abriram a panela que eu proibi vocês de comerem nela? E o homem disse assim: meu rei, sabe o que é? É que a mulher me enganou. Ela falou que tinha uma comida muito apetitosa dentro da panela. E a mulher disse: enganei nada. Na verdade, eu fui enganada, porque eu pensei, ó rei, que havia algo de especial na panela, mas tinha um rato. E o rei disse assim: olha, vocês vão voltar para a fazenda que vocês trabalhavam. E se vocês trabalharem murmurando um contra o outro, culpando Adão e Eva, vocês vão morrer, tá bom? E aquele casal saiu de novo para a velha vida cabisbaixo, percebendo uma coisa que talvez você e eu não percebemos: que o pecado de Adão e Eva era uma representação de toda a humanidade. Todos nós pecamos em Adão e Eva. Não foi um pecado deles, foi um pecado nosso. Em todo tempo nós cometemos o mesmo erro de Adão e Eva. Por isso nós não podemos culpá-los pela nossa sorte, pelo nosso infortúnio. Nós estamos vivendo numa época onde as pessoas estão vendendo um evangelho sem sangue e sem cruz. E isso é muito perigoso. Porque não há salvação sem o sangue de Jesus. E não há salvação sem a cruz. Aquele que crê em mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo, ou seja, renuncie, confesse os seus pecados e renuncie ao pecado. Tente a cada dia viver melhor, ser uma pessoa melhor. Esse é o Evangelho de Jesus, simples, mas não acredite no Evangelho sem sangue e sem cruz.
Talvez você esteja dizendo assim: olha, na verdade, eu não acredito muito em religião. Para dizer a verdade, eu digo para você, nem eu. Eu não acredito em religião também. Eu acredito em crer no sangue de Jesus. Eu acredito em cada dia ser uma pessoa melhor, confessar os meus pecados. Eu vou sim à minha igreja para me reunir com as pessoas que confessam a mesma fé que eu confesso e junto nós fortalecemos uns aos outros, mas eu não acredito em religião também. Eu acredito no meu Criador, no meu Salvador. Nele eu acredito. E a essa altura você deve estar pensando assim: mas eu também não tenho fé não. Olha, eu conheço a história de um sujeito, uma história fictícia, claro, mas não muito longe da realidade, que morreu e foi para o inferno. E quando chegou no inferno, ele virou: diabo, você por aqui? Eu vou falar para você uma coisa, eu não acredito em você não. O diabo falou assim para ele: não precisa preocupar não. Aqui no inferno não precisa ter fé. Aqui ninguém cobra fé de ninguém. Fé é lá em cima, na concorrência. Aqui não precisa ter fé não. Você já pensou nisso? Na verdade, do inferno não precisa ter fé. E crendo ou não crendo, existe uma realidade, algo que corre ao longo da sua vida, um juízo de Deus, um juízo da sua própria alma. E talvez você esteja dizendo assim: depois eu penso nisso. Eu pergunto para você: depois quando? Quando é o seu depois? Um dia todos nós vamos morrer. Um dia a fatura vai fechar. A comanda vai vir e você vai ter que fechar a conta. Quando é o seu depois? Eu estou conversando com pessoas que talvez o depois delas seja hoje à noite. Eu conheço pessoas que talvez o depois delas vai ser daqui a um ano. Eu conheço talvez, vamos supor aí, pessoas com 100 anos de idade. E o depois dela vai chegar com 100 anos, só que elas têm 99 anos e 6 meses. Então depois delas é daqui a 6 meses. Quando é o seu depois? Você não sabe. Eu não sei. Nenhum de nós sabemos. Mas eu convido você a tomar uma decisão por Cristo, para que, se o seu depois for amanhã, se o seu depois for daqui a 100 anos, você compareça ao tribunal de Cristo sem ter de que se envergonhar. Sabe por quê? Porque você crê no Evangelho, onde existe a cruz e o sangue. A cruz, porque nós temos que negar as nossas próprias vontades para agradar a Deus. E o sangue, porque é a única forma de nós termos os nossos pecados lavados. Pense nisso. Fique bem e fique com Deus.